Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, diretamente de Águas de Lindóia, interior de São Paulo, onde estou aqui no meu período de férias, né? Para falar sobre a queda de Fernando Diniz, a demissão do treinador neste domingo e também o resultado contra o Cuiabá na noite deste sábado. Falo aqui em nome de Isatec Informática e também de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. No final do vídeo tem mais recado. Muito bem. Bom, como eu disse no vídeo anterior, expliquei nas redes sociais, como eu estou de férias, como eu estou aqui descansando em Águas de Lindóia, eu não ia gravar o pós-jogo, né, com o resultado de Santos e Cuiabá, até para não trazer nenhum tipo de preocupação para os vizinhos aqui, porque a gente fica revoltado depois de uma partida como aquela, e eu disse para mim mesmo que eu ia dormir, acordar, tomar café, tomar um banho de piscina, almoçar e esperar a queda do Diniz. Eu escrevi no Twitter ontem: gravo no domingo assim que o Diniz cair. Eu tinha certeza que o Fernando Diniz ia ser demitido, não precisava ser nenhum gênio para descobrir isso. Então a melhor coisa que eu fiz, e imagino que acertei, foi juntar tudo num combo só, né? Porque não dava para ficar falando sobre o resultado e justificando os motivos que levariam à demissão do Fernando Diniz. Foi mais fácil esperar realmente acontecer e aí gravar este vídeo aqui para vocês. Enfim, era uma situação que já era esperada, e eu no intervalo do jogo, em algum momento do jogo, escrevi no Twitter, assim, mesmo que o Santos empatasse ou virasse a partida, estava claro que o trabalho não tinha rendido. O time ficou uma semana trabalhando, jogadores descansaram, treinaram, o Léo Batistão estreou, mas os erros continuaram os mesmos. Aliás, o Léo Batistão foi bem enquanto ele aguentou, né? Fisicamente ele ainda precisa evoluir, mas mostrou uma característica muito interessante. Vai ajudar bastante o próximo técnico do Santos. Enfim, o Pirani, de novo, quando precisou dele, né? Apareceu para o jogo, fez um gol, colocou uma bola na trave. Então, tivemos alguns pontos positivos, mas no geral a questão tática do time continuou com o mesmo problema. A defesa toma gol no começo do jogo, uma bola esticada, o Palha erra, o Robson não consegue cortar, o Felipe Jonathan está na jogada também, não consegue chegar, aí os caras fazem 1-0, aí o Santos começa, né, posse de bola, troca e passa, e toca, e toca, e toca. Aí a alteração do Fernando Diniz no primeiro tempo ainda, sacando o Jean Mota para colocar o Lucas Braga e trazendo o Marcos Guilherme para jogar de segundo volante, foi uma clara demonstração de desespero de quem sabia que estava correndo o risco de perder o emprego. Porque assim, ele não faz esse tipo de alteração. E no intervalo ainda voltou com o Moraes no lugar do Felipe Jonathan, né? Demorou até para ele perceber isso, né? Que o Moraes já deveria ter voltado. O Felipe Jonathan andou falhando em alguns lances e o Diniz ele sempre se colocou numa condição de perigo, né? Ele demorou muito para fazer alterações óbvias, ele demorou muito para colocar o Madison no lugar do Pará, apesar do Pará ontem ter jogado direitinho, né? Tem inclusive cruzado a bola para o gol do Pirani, mas o Pará é para isso, é para ficar 5, 6 jogos sem atuar e estar descansado, pronto para correr numa partida contra o Cuiabá. É para isso que ele está, para compor o elenco, para jogar alguns minutos numa partida, para jogar eventualmente. É isso, era para isso que o Alisson também deveria servir no elenco do Santos, mas o Alisson foi negociado, né? Mas a questão do posicionamento da defesa, de novo, né, no primeiro gol, depois, no segundo tempo, o Santos até melhorou, chegou mais, teve a bola na trave do Pirani, teve uma cabeçada que o próprio Moraes entrando na área, se ele acerta a cabeçada ali, o Santos virava o resultado, né, fazia 2-1. Mas, como alguns dizem, né, talvez o ideal tenha acontecido, né? Porque se empatasse ou se perdesse, apesar de eu achar que mesmo virando era para ser reavaliado o trabalho, o Diniz não cairia. E eu falo com toda tranquilidade porque eu fui um dos que defendeu a contratação dele. E me decepcionei porque eu imaginei, porque assim, na vida,
E eu falo isso sempre para o produtor, meu filho, o João, que a gente aprende errando, né? Quantas e quantas cabeçadas eu dei na vida, que se eu tivesse 18 anos hoje, com a cabeça que eu tenho, agora eu estaria milionário, né? E o Diniz, ele precisa até, nada contra a pessoa dele, ele precisa fazer uma avaliação muito séria do comportamento dele, né? Que ele é um cara que aparentemente entende do futebol, e eu falei isso lá atrás, os senhores lembram quando eu fiz a comparação dele não ser o novo Adilson Batista, tentar ser um novo Leão. Ele é jovem, ele vai ter tempo, mas ele precisa querer se ajudar, ele precisa procurar ajuda, ele não pode ser tão arrogante, ele não pode ser tão dono da verdade, porque senão ele vai ser um desperdício, um cara com capacidade para ser um bom treinador e que se perde na verborragia, na falta de educação. E claramente alguns jogadores do Santos não gostavam da forma como ele se comportava, isso era claro, a informação que a gente tinha, que no dia a dia era tranquilo, mas quando entrava no campo ele apertava um botão e se transformava naquela criatura que certamente ia ter um problema cardiológico, ou vai ter em breve se não tomar cuidado, e um problema com o otorrino, porque ele acaba sem voz o jogo, ele fica surtado, a palavra é essa, na beira do gramado, aos berros, aos palavrões, e gente como, jogadores como o Marinho, como o Ângelo, como o Lucas Braga, né, como o próprio Madison, outros jogadores demonstraram, né, no olhar a insatisfação com o comportamento dele. Então a relação estava absolutamente desgastada. Por mais que você treine, por mais que você trabalhe, o cara já não tem mais aquela motivação. Os que estão chegando agora, como o Batistão, por exemplo, na entrevista falou, não, eu gosto muito do jeito que o Diniz trabalha e tal. É porque ele trabalhou uma semana com o Diniz, né, ou duas. Se passa o tempo, ele certamente, talvez, assim como os que estão chegando, o Tardelli e os outros, iam se injuriar, né, usando um termo popular, com o comportamento dele. E aí, por mais que treine, o desgaste psicológico, o desgaste do comportamento, isso acaba tendo interferência, né? O Santos é um time lento, um time previsível. Eu avisei que o time precisava de pegada no meio de campo quando eu pedi a escalação do Balieiro, ele nem no banco ficou, né? E o que aconteceu para o Santos tomar o segundo gol? Todo mundo ficou olhando o cruzamento, né? A bola que foi lançada na área, não teve ninguém que deu combate, né? E o Elton subiu de cabeça nas costas da zaga santista e colocou a bola, não sei, o João Paulo estava no lance, mas foi muito rápido, difícil dele defender. E aí o Santos perdeu o jogo e perdeu o rumo. E para não perder mais, como foi dito uma frase aí nas redes sociais muito, muito certa, se não caísse o Diniz, quem ia cair era o Santos, porque perderia-se um tempo precioso, né, no que diz respeito a, primeiro, chacoalhar o ambiente, mudar a vibração do elenco, mesmo que seja o Marcelo Fernandes o técnico contra o Bahia, é preciso já pontualmente mexer em algumas situações, e se o novo técnico chegar logo, no começo da semana, ele vai ter que mudar também. Até a mulher do Sanches escreveu no Twitter que ele não tem condição de chegar da metade do segundo tempo para frente, ele não tem mais físico, e o Diniz falhou também, né? Ele botou o Ivonei, fez outras mudanças e o Sanches permaneceu em campo, tirou o Camacho. O Sanches não estava aguentando mais, o Batistão e o Sanches, o Batistão saiu porque também não estava aguentando e o Sanches não dava mais também, né? E o Santos não tinha pegada, normalmente não tem pegada no meio de campo, é um time que não morde, não marca, e aí não é só ter um volante pegador, o time inteiro tem que ter essa característica, né? E aí estava na cara que ia tomar aquele gol. Então, quem dirigiu o time contra o Bahia, além de recompor a zaga, e o Palha não está bem, né? Eu não sei se ele está sentindo o esquema, enfim, ele tem falhado muito nos jogos, mas se o Velasquez estiver à disposição tem que jogar, né? Eu acho que é prudente que o Moraes vire titular até para preservar o Felipe Jonathan, da mesma forma como lá atrás eu falei que tinha que colocar o Madison para preservar o Pará. Precisa de alguém no meio de campo que tenha força de marcação, aí tem que descobrir no elenco quem é capaz de fazer esse trabalho.
Hoje é o Balieiro, mas tem a questão do contrato dele, não sei o quê. Ok, mas o Santos precisa para ontem de um jogador com essa característica. Não adianta vocês escreverem, alguns me escrevem, mas o Balieiro é ruim, não sei o quê. Eu não estou falando que ele é o Beckenbauer, gente boa. Estou dizendo que é o Falcão, o Clodoaldo, não estou falando nada disso. Estou dizendo que precisa de um cara ali no meio de campo para marcar. Não é para dar lançamento, fazer gol de bicicleta, dá para entender? Sujeito para marcar no meio de campo, para dar um pouco mais de tranquilidade, para jogar os caras da frente, para jogar o Pirani. E aí escolher alguém ali que faça a função de segundo homem. Ou o Sanches, ou o próprio Camacho, ou o Jean Mota, e aí troca depois. Tem o Zanocelo para testar também, né? A gente precisa descobrir se esse rapaz é bom ou não. Tem o tal do Augusto que precisa entrar no time para a gente ver se é bom ou não. Né? O Tardelli deve ficar à disposição também contra o Bahia, é uma opção para entrar no segundo tempo. E vamos ver se o Marinho volta também, porque o ideal do Santos é ter Marinho, Batistão e na ponta esquerda o Lucas Braga. E aí você monta o meio de campo com alguém marcando e escolhe entre os três lá dois, Camacho, Jean Mota, Sanches, né? Veja se o Sanches é melhor começar o jogo, se é melhor ele ficar no banco. O novo treinador tem que decidir isso, né? Então assim, o Santos pelo menos não demorou para agir, porque a grande preocupação de todos era que, olha, vamos esperar a reunião do comitê de gestão na segunda-feira para deliberar, para não sei o que, não tinha mais como. É tempo perdido. Neste domingo, no horário que eu estou gravando o vídeo, é para o Mazuco e o presidente já estarem passando a mão no telefone e conversando com as opções de mercado, que são hoje, a não ser que venha uma grande surpresa vinda do exterior, é isso que tem aí hoje no mercado. Guto Ferreira, Dorival Júnior, Rogério Ceni, Roger Machado, Fábio Carilli. É o que tem para hoje. Não tem muito o que fazer. Né? Com alguns treinadores você mantém o esquema um pouco mais ofensivo, com outros você tem uma pegada um pouco mais reativa. Não sei quanto tempo de contrato vai se fazer, se vai até o fim do ano, com preferência de inovação, enfim. De toda forma, esse treinador que precisa vir, primeiro, você entendeu o problema físico do Santos, né? O time morre no segundo tempo. Então tem que saber usar o banco, né? E tem que ganhar a confiança do elenco. Porque o jogador, quando perde a confiança no treinador e não joga por ele, né? Vocês perceberam como isso aconteceu tantas vezes? O Santos começava a correr mais quando tomava um gol. Por que não fazia isso desde o começo da partida? Porque simplesmente os jogadores, acho que inconscientemente até alguns, perderam o elan de jogar em prol do Fernando Diniz. Então assim, estava na cara que ia acontecer. Né? Eu até dei o voto de confiança de esperar o Batistão estrear, de ver se os outros jogadores estreavam, com tempo para treinar de uma semana. O Santos pegou o Cuiabá, gente, com todo respeito. O Elton, que fez o gol, tem 36 anos. É um time que é cheio de ex-jogador em atividade, né? Com o Jorginho, que é um técnico, que está aí há tanto tempo, não emplaca na carreira. É um time que não... o Santos perder do Cuiabá, mas é fora de casa, não interessa, né? Esse é o jogo para você ganhar fora de casa, como era da Chapecoense. Mas o Cuiabá ganha do Palmeiras outro dia. De vez em quando acontece essas coisas. Mas não tem sentido, entendeu? Aí a gente vai pegar o Bahia no próximo final de semana. O Bahia que olhou no mercado um cara como o Rodallega, o atacante, que meteu 4 gols na estreia contra o Fortaleza. Então olha o nível do adversário que o Santos vai pegar aqui na Vila no próximo final de semana. Um Bahia empolgado, embalado, com um centroavante que meteu 4 gols na estreia, que tem experiência internacional, né? Para complicar um pouco mais a nossa vida, porque se o Fortaleza fizesse o papel dele, o Bahia estava lá atrás na tabela, já encostou na gente, virou confronto direto. Então não tinha o que esperar, não tinha o que fazer. O Santos deu a oportunidade que o Diniz queria, né? Ele, em relação à vinda dele para cá, já estou falando no primeiro momento, ele saiu do São Paulo do jeito que saiu, muita gente avisou que o Fernando Diniz era um cara que não ia conseguir entender as necessidades, que ele não ia conseguir mudar, e ele não mudou. Eu lamento profundamente que ele não tenha aprendido depois da experiência dele no São Paulo, e o Santos tem muito isso de recuperar algumas pessoas, né? O cara chega aqui em baixa e tal e consegue se dar bem, né? Peraí que tá passando a moto. Passou. Entender que a carreira dele precisava dar uma mudada e ele não compreendeu a necessidade. Então, que a diretoria seja sábia na escolha do novo treinador
Eu não tenho preferência, já falei que eu gosto do Dorival, mas já estou até aceitando o Carille. Aceito qualquer um. É só ter um entendimento de grupo melhor do que o Diniz, saber aproveitar os jogadores, parar de prejudicar. Eu acho que é legal você ter jogador polivalente, mas tem coisa que é muito fora de mão. Marcos Guilherme no meio de campo, porra, o cara é atacante de ponta, gente. Um falso 9 até, você pode até entender, mas botar o cara de segundo volante, não tem outro segundo volante no Santos? O Zanocelo veio fazer o que aqui? Não é a função dele essa? Então assim, se você tem o cara da posição, e você vai improvisar um outro jogador, tira ele da função e prejudica o cara, né? Uma coisa é o cara ter aptidão para jogar em mais de uma posição, né? Um técnico que, por exemplo, teste o Felipe Jonathan no meio de campo. Passou da hora já do Felipe Jonathan ser testado no meio de campo, porque ele tem bom passe, ele tem chute de fora da área, ele tem qualidade técnica, mas na composição da linha final, da linha da defesa, ele se enrola todo o tempo inteiro, porque ele não tem recuperação. Então assim, tem um monte de coisa para o próximo técnico estudar. E a diretoria, se ainda achar necessário, se tiver que correr atrás de pelo menos mais um jogador, que o faça. Tem muita gente para entrar no time. Repito, tem o Velasquez, tem o Marinho, daqui a pouco tem o Jobson, tem o Tardelli, tem o Augusto, que a gente precisa olhar, tem os moleques que estão embaixo, como o Ed Carlos, como o Lacava, né? O Ângelo, que está na seleção sub-17, que precisa ser mais bem aproveitado e mais bem observado. Por exemplo, se for o Dorival o técnico, eu tenho certeza que o Dorival põe o Ângelo para jogar, né? Mais do que ele está jogando, não sei se como titular, mas que ele vai botar o moleque para jogar, vai, né? Não vai ter essas coisas, olha, muda o esquema todo, mas não coloca o moleque para jogar. O Dorival tenho certeza que colocará, utilizará mais o Ângelo. Os outros eu não sei como é que é a cabeça do Roger Machado, não sei como é que o Rogério Ceni, eu tenho um pouco de medo do Rogério Ceni, porque ele não saiu bem em relação a grupo, em relação a Flamengo e Cruzeiro. Eu não traria o Rogério Ceni. O Guto Ferreira é um cara que eu acho bacana, tem conhecimento, o pessoal tem preconceito com ele porque ele é gordo e tal, mas isso é bobagem, né? Isso é idiotice completa. E tem o Carille, que é um discípulo do Tite, né? O Tite, do jeito dele, fez durante uma época o Corinthians ser o principal time do Brasil. O Carille conseguiu ter resultado lá também, mas é aquilo, é um futebol diferente. Não é aquilo que a gente está acostumado, mas para agora talvez seja o necessário. Então, meus caros, vamos olhar para frente com esperança, ainda dá, o Santos está no meio do objetivo de fazer os 45 pontos no Campeonato Brasileiro, né? Precisa aumentar o nível, a quantidade de vitórias. O Santos empatava muito e perdia muito com o Diniz, né? Precisa voltar a vencer com mais frequência em casa, beliscar alguns pontos fora, né? E que o próximo técnico tenha esse entendimento. Em relação ao Fernando Diniz, desejo boa sorte ao ser humano e que ele busque ajuda, porque ele precisa, se ele quiser continuar na carreira de técnico de futebol. E o torcedor do Santos agora é a hora de renovar a esperança. A diretoria não podia mais esperar, fez o que tinha que fazer logo, e o Santos logo vai ter um novo treinador. Se eu aqui estiver ainda em Águas de Lindóia, quando sair o nome do treinador, eu gravo daqui. Se não, mais alguns dias estou em casa de novo, gravo lá do nosso estúdio principal, tá certo? É isso. Temos neste instante, vejo aqui pelo monitor, 18, quase 19 minutos. O produtor está aqui do lado, acompanha os bastidores. Não sai o nome do técnico não, né? Ainda não. Então tá, saindo o nome do técnico, é que aqui vocês percebem que eu gravo com a luz do dia, né? À noite fica meio feio de gravar aqui, né? Pediu ao presidente Ueda, anuncia nesta segunda de manhã, por gentileza, tá bom? Agradeço imensamente se eu puder fazê-lo. Ou não, o Santos não pode perder tempo. Se tiver que anunciar nesse domingo, anuncia, e que o técnico já seja apresentado nesta segunda e já comece a trabalhar, tá certo? Antes de encerrar, deixa eu mandar aqui alguns abraços. Quando eu falei que eu estava de férias aqui, o pessoal me mandou mensagem, o Ocimar, que está lá, aqui pertinho em Amparo, né? O André Vieira, que está também aqui pertinho em Mojimirim, e o Francisco Teles, que me mandou mensagem, falou assim, passei a lua de mel aí em Águas de Lindóia. Eu também passei lua de mel aqui, aliás eu venho muito para cá, né? É um refúgio, um lugar que eu gosto bastante. Os senhores devem estar escutando o som dos pássaros aqui no entorno e tal, neste domingo.
Então eu sempre venho para cá quando possível. Já fazia 4 anos que eu não vim, né? Não estava casando as datas, dessa vez deu certo. Então agradeço a todos aí, inclusive tantas e tantas pessoas que me mandaram mensagem aqui no canal, desejando boas férias e também nas redes sociais. Poderiam estar melhores minhas férias se o Santos vivesse um momento mais positivo. Mas quem sabe até o final delas, eu volto oficialmente no dia 1º de outubro às minhas atividades principais, né? Dia 1º de outubro eu espero, ao voltar, ver o Santos numa condição melhor da tabela do Campeonato Brasileiro, quem sabe seguindo na Copa do Brasil, com os reforços dando retorno e a gente vivendo um período um pouco mais tranquilo, porque estava muito sofrido. O Santos estava jogando um futebol muito ruim, em parte pelos problemas do elenco, da qualidade técnica do elenco, que foi perdendo peças, mas muito por conta da teimosia do Fernando Diniz, de escolhas dele absolutamente desprovidas de bom senso, né? Então, vamos ter fé que a coisa vai melhorar, tá certo? Bom, vou fechando este vídeo do Canal 10, já falei aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, falo também em nome da Exatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site renovado é o exatecinformatica.com.br, telefone é o 13 30 20 18 77, conheço o trabalho também pelas redes sociais. Eu vou fechando, portanto, aqui este vídeo do Canal 10, agradecendo a sua audiência, pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Em havendo necessidade, eu volto por aqui com mais novidades, espero que logo, logo já com o nome do novo técnico do Santos, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.